Olá, muito boa tarde. Em cada sexta-feira o programa Eclésia analisa textos da Bíblia, nomeadamente os que são lidos nas missas de domingo, para descobrir contextos históricos e culturais que são referências essenciais para as mensagens que querem transmitir a quem os escuta. É o que propomos nos próximos minutos, no diálogo com o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa, onde de facto vamos analisar 3 textos que se escutam nas missas deste domingo. E começamos pelo texto do Evangelho. Antes da análise propriamente a esse texto, proponho que possamos ouvir o texto que vai ser lido nas missas deste domingo, o texto do evangelista Marcos, no capítulo 7. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém. Mas, quanto mais lhe o recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro diziam: Tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Padre Armindo, pedir análise a este texto, o milagre de Jesus, enfim, nas margens do Mar da Galileia, onde muitos milagres aconteceram. Em contexto aconteceu este milagre? Como sempre, para entender os milagres de Jesus, nós temos que nos interrogar sobre, não propriamente sobre aquilo que aconteceu tal e qual nos seus pormenores, mas sim sobre a significação de cada pormenor e particularmente do conjunto da narrativa. Este texto está marcadamente influenciado pelo Antigo Testamento, sobretudo pela narrativa profética, onde o povo de Israel era visto e apontado pelos profetas, pelos maiores profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, como um povo que não queria escutar a mensagem pura de Deus, que não tinha os ouvidos afinados para a palavra de Deus. E os profetas diziam claramente que era um povo de dura cerviz, isto é, de um jugo duro, e que não se punham à escuta da mensagem divina. De facto, o texto da primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, aponta precisamente para esse sentido. Quer ser uma ligação do Antigo Testamento com o Novo. Mais uma vez, nós, para entendermos bem o Novo Testamento, temos que ir um pouco ao Antigo. E, de facto, aqui temos essa referência ao povo de Israel surdo, ao povo de Israel cego também, mas sobretudo ao povo de Israel surdo, que não queria ouvir a voz de Deus. No profeta Isaías, capítulo 35, no capítulo 42 de Isaías, no profeta Jeremias e em Ezequiel. O que é que então agora este texto quer dizer? Reparemos desde logo no início da narrativa. Jesus passa por um conjunto de regiões pagãs, por chamá-las assim, relativamente ao povo judaico, pagãs, e é no território da Decápole, isto é, num território helenista, portanto não judaico, que estava a ser governado diretamente pelo governador da Síria, então, e, portanto, vai realizar este milagre dentro de território estrangeiro. Significando o quê? Vamos ver então pelos pormenores.
trazem-lhe a Jesus um surdo-mudo. Um surdo-mudo. Portanto, não ouvia e não falava. E Jesus vai curá-lo como? Metendo os dedos nos seus ouvidos e com saliva tocando-lhe a língua. O que é que isto quer dizer? Porque é realmente estranho. Jesus geralmente faz o milagre através da sua palavra omnipotente. À distância, não é? Quase à distância. Aqui toca a pessoa no lugar, no órgão que está ferido. Este surdo-mudo é, claro, uma pessoa autêntica, mas também é representativo. De quem? Representativo do conjunto da comunidade de discípulos e do novo Israel que ainda estava surdo à mensagem de Jesus, que não queria ouvir a mensagem universalista de Jesus. Jesus vinha trazer uma mensagem de salvação e de libertação para todos os povos, e não só para Israel. Repare que, precisamente, o texto de Isaías, onde fala da surdez do povo de Israel, refere-se ao regresso do povo de Israel do exílio de Babilônia para a pátria tão bela, mas perdida, que era a do povo de Israel. Refere-se a uma libertação. Ora, Jesus está precisamente a fazer isso. Quando Marcos evoca aqui estes textos de Isaías, está a dizer que Jesus está a operar uma libertação. E liberta o homem todo. E todo o ser humano. Mas o homem todo. Isto é, não só espiritualmente, mas também fisicamente. E liberta todos os humanos. Claro que este efatá é uma palavra aramaica, que quer significar que isto se dirige particularmente, que este surdo-mudo se dirige particularmente, ou representa particularmente, o povo hebraico, que falava aramaico. Abre-te, isto é, abre-te não só o ouvido e um órgão da pessoa, mas toda a pessoa, abre-te ao universalismo da salvação. E já voltaremos a outros aspectos. Antes, Frei José Nunes, um texto muito breve, cheio de referências culturais, geográficas, históricas de então, o que diz aos dias de hoje? Também diz muito aos dias de hoje, isto é, ao nosso tempo, ao tempo da Igreja, ao tempo pós-Jesus, ao tempo eclesial, digamos assim. Porquê? Porque se estivermos atentos realmente a esta palavra, a este milagre, a esta cura, nós vemos que a Igreja continua a repeti-lo, este gesto, continuamente. Nós, por exemplo, agora tivemos o verão, não é? No verão, por exemplo, há muitos casamentos e batizados. Alguém que tenha participado num batizado deve ler agora este texto e dizer: onde é que eu já ouvi isto? É que em todos os batizados a Igreja faz isto. A Igreja, o ministro do sacramento, toca, depois dos gestos introdutórios do batismo, que é o sinal da cruz em silêncio, na fronte, e o óleo dos catecúmenos, depois há o batismo na água e no óleo do Espírito Santo, e depois há mais 3 gestos explicativos. Um é a veste branca, o último é a vela, e antes da vela é fatá. Há este gesto. Quer dizer, desde há 2000 anos, grosso modo, que a Igreja faz isto. A Igreja repetiu este gesto e esta palavra de Jesus, retirou-a dos Evangelhos e pespegou-a, digamos assim, nos batismos. E a Igreja continuamente faz isto. Sempre que há um batizado, há isto. Ora, portanto, isso significa que isto tem uma grande atualidade. Que isto é para todos os tempos e lugares. E porquê? Porque a pessoa que é batizada tem que passar a abrir os ouvidos à palavra de Deus e tem que passar a abrir a boca para proclamar a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus não se proclama apenas por palavras, é com um testemunho de vida. Mas o cristão, o discípulo de Jesus, no fundo é aquele que precisa de efatá, abre-te, abrir os ouvidos à palavra, ao Evangelho, e a boca para a proclamar. Então, e claro, isso proclama-se e anuncia-se e recebe-se a palavra. Isso significa o quê? Receber a alegria de Deus, receber a coragem de Deus, receber a sabedoria de Deus. Para quê? Para também transmitir esperança, alegria, libertação aos outros, não é? Portanto,
O cristão é aquele que é surdo, mudo, antes de ser batizado, não é? Ao ser batizado, abrem-se os ouvidos e a boca, não é? Simbolismo que passa no próprio sacramento, não é? Exatamente. Do batismo. Sacramento símbolo. Enfim, cheio de mensagens e de sinais e símbolos este texto, e também as circunstâncias onde ele é retomado nos dias de hoje. Em todo caso, Padre Armindo, parece que o que fica da história é, enfim, essa dimensão mais extraordinária de Jesus, fazer que os surdos ouçam e que os mudos falem. O que ficou para quem presenciou na altura foi essa ideia, essa opinião acerca de Jesus? Essa era a mensagem que o evangelista Marcos queria comunicar através do conjunto desta narrativa. Repare que o texto fala de um surdo mudo, portanto, de um Jesus que abre os ouvidos e também cura a língua para a pessoa falar. Meter os dedos nos ouvidos quer significar que a nova comunidade do povo de Israel, do novo Israel, comunidade dos seus discípulos, se deveria abrir à sua palavra, à palavra de Jesus. Mas também queria significar outra coisa com outro gesto. Com saliva tocou-lhe a língua. Para entendermos este gesto, temos que perceber que para os judeus do tempo de Jesus, a saliva era uma concentração, quase a consolidação do hálito, do alento. Era, portanto, o espírito. Quando Jesus toca com saliva a língua do surdo-mudo, quer dizer que lhe comunica o seu espírito para ele próprio falar. Portanto, trata-se de uma comunidade que deve ser transmissora da fé na pessoa de Jesus. Ouvir e comunicar. Transmitir agora, porque agora já tem a língua curada para também falar. Esta dimensão ainda franja-nos do que fazer para irmos além de uma dimensão extraordinária, enfim, dos milagres, e descobrir o que está para além dos milagres. Pois é, exatamente. Toda a Bíblia tem e todo o texto bíblico e os evangelhos e os acontecimentos, as narrativas de Jesus, tem uma significação, não é? Quer dizer, nós temos que passar da leitura imediatamente literal, não é? Para a significação, o ensinamento que aquilo quer dizer. E, de facto, lá está, até à luz do que dizia agora o Padre Armindo. O que isto significa é que Jesus nos quer comunicar vida. Ele quer nos comunicar o seu alento, o seu espírito, vida, não é? Vida em plenitude. E, portanto, esse é que é o grande significado do texto, não é? E vamos ao significado de outros textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo também. A primeira leitura que se vai escutar nas Eucaristias é do livro de Isaías, no capítulo 35. O que se diz aí, Padre Armindo Vaz, que nova circunstância é essa, já com a salvação de Deus, onde muita coisa nova acontece? Do profeta Isaías: dizei aos corações perturbados, tende coragem, não tenhais medo, aí está o vosso Deus. Onde é que se situa, em que contexto se situa este texto do profeta? Sem dúvida, em tempo do exílio de Babilônia, ou com ele já quase a acabar, ou com perspectivas de sair já do exílio para a pátria Israel. Nessa altura, os desterrados e eventualmente os que tinham ficado na própria pátria de Israel estavam muito desanimados, descoroçoados. As pessoas estavam divididas, uns tinham ficado em Israel, outros tinham ido para o exílio e não tinham, sobretudo, não tinham memória da sua identidade. Não tinham identidade, porque estavam sem pátria, sem rei, sem capital, sem templo, sem cidade capital, sim, sem templo, lugar de culto. Era o motivo principal para este desgarre das pessoas que se sentiam sem esperança, sem sentido. Ora, perante essa situação, o profeta procura incutir-lhes
esperança. Tende coragem. Não tenhais medo. Aí está o vosso Deus. Vem para fazer justiça. Como é que ele vem para fazer justiça? Não como um justiceiro, mas sim como aquele que vem realizar, dar corpo ao seu compromisso de fidelidade para com o povo de Israel no contexto da aliança com ele. Fazer justiça é Deus ser fiel a si próprio. Portanto, faz justiça a si próprio, não devendo nada propriamente ao ser humano, mas assim ele liberta-o. O seu compromisso era de fidelidade e de libertação, de uma companhia amiga, de presença amiga para com o povo de Israel. Ele próprio, Deus, vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então vocês estarão atentos à palavra de Deus e verão que estar atento a Deus, à sua escuta, porque o povo de Israel deveria ser um povo à escuta. O livro do Deuteronômio, que é mais ou menos deste tempo, do exílio, frequentemente usa esta proclamação, Shema Israel, escuta Israel. Israel era um povo que deveria estar sempre à escuta da palavra de Deus. Por isso se desimpedirão os ouvidos dos surdos. E então o povo de Israel encontraria sentido à sua vida, porque sentiria esperança para a sua existência. Só análise este texto, Frei José Nunes. Há uma coisa muito simples, mas eu acho que muito importante. Aqui está a prova de que os profetas não são apenas profetas da desgraça. Quer dizer, os profetas realmente às vezes pareciam muito chatos, digamos assim, entre aspas, incomodativos. Estavam sempre a denunciar. Olha que tu estás a agir mal. Olha que ali há injustiças. Olha que se tu não te convertes vai haver castigo. Caramba, não deixavam em paz as pessoas. Mas os profetas não são só profetas da desgraça ou a anunciar castigos ou necessidade de conversão. Também são homens de esperança, que anunciam realmente a intervenção de Deus na história, que as pessoas podem usar e devem usar a esperança e a alegria, porque Deus vai intervir, porque Deus aí está. O vosso Deus aí está. Coragem. O vosso Deus aí está. A libertação está próxima. Não é? E, portanto, também a Igreja não pode ter uma palavra, digamos assim, só com nós, os cristãos, condenatória do mundo. Olha, ali está este pecado, e você ali está a fazer aquilo, e você assim não se salva. Não, quer dizer, também ter palavras de esperança, quer dizer, de descobrir, como dizia o Vaticano II, descobrir os sinais dos tempos, na história, na vida das pessoas, nas sociedades. Olha, ali está Deus, olha aquela coisa boa que se está a realizar, olha ali aquela manifestação do reino. Quer dizer, ter também anúncio de esperança. Sem fazer exceção de pessoas. Bem, isso já nos leva para a segunda leitura. E é para aí que vamos mesmo, porque na segunda leitura de Santiago, no capítulo 2, Santiago é a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir exceção de pessoas. Exceção de pessoas, quer dizer, exatamente, distinção, não é? Sobretudo elogiando umas ou defendendo umas e discriminando outras, pondo outras em baixo, não é? Umas em cima, outras em baixo. E isto, Santiago realmente é um homem prático, quer dizer, é um homem que liga muito às obras, no sentido que, um dia ele também disse na sua carta, mostra-me a tua fé, sem obras que eu pelas obras mostro a minha fé. Quer dizer, as coisas são concretas, são práticas. E realmente nós vemos a distinção das pessoas, isto acontece tanto nas comunidades cristãs, na Igreja, como na sociedade. Ele ali referia-se mais dentro da comunidade cristã. Ligavam mais aos ricos, davam preferência aos ricos e contra os pobres. Ele próprio diz, vocês na vossa comunidade dão mais importância às pessoas que usam anéis de ouro e não sei o quê. Portanto, também nós, reparem, é que também nós, nas nossas comunidades cristãs, nas paróquias, a gente não gosta tanto de ver lá pessoas importantes. Ou a pessoa que é chefe de uma empresa disto, ou a pessoa que é ministro ou secretário de Estado daquilo, ou a pessoa que aparece na televisão. Não? E aquele anónimo, e aquele pobre tanas, digamos assim, que está lá na comunidade, e que é um homem honesto, que é uma mulher sincera. Nós fazemos distinção. Eu estou-me agora a lembrar de uma coisa. Outro dia fui celebrar um casamento a uma capelinha antiga, pequenina, onde havia aqueles genufletórios, onde as pessoas punham de joelhos e tinham uma cadeirinha. Havia pessoas que tinham uma cadeirinha própria e um sítio próprio, todo almofadado para se pôr de joelhos, um lugar marcado na igreja, lá à frente ao pé do altar.
as pessoas ricas, as senhoras bem, não havia lugares marcados. Enfim, circunstâncias de outros tempos. Com certeza, mas isto é para apenas... Não, e se calhar eram pessoas mais santas do que eu. Não estou a fazer... É só para dizer, nós realmente, nós fazemos distinção. E na sociedade nem pensar. Quer dizer, então nem falar. Então a gente não vê as pessoas ricas, todas as oportunidades, as deferências que são dadas aos ricos. Quem é que aparece nas televisões? São os ricos, são os poderosos. A não ser quando há desgraças com os pobres, não é? Uma referência breve, Padre Armindo, sobre este texto. Este é um bom texto que oferece, quase brinda aos revolucionários da Revolução Francesa a base para o seu lema, para o distintivo da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, liberdade. Aqui está tudo isto. Já o apóstolo Santiago estava a dizer aos cristãos que a panágio distintivo dos cristãos tem que ser igualdade, não distinções, mas fraternidade, obviamente na liberdade total. Desafios que ficam por certo para quem escuta estes textos nos dias de hoje, que agradeço terem estado aqui a apresentar no programa Eclésia. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde quisemos apresentar os desafios sugeridos pelos textos da Bíblia quando são escutados nas Eucaristias deste domingo. Votos de boa tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde.